10. Fala, turma. Como prometido, eu falei que ia soltar um updatezinho sobre o Monk que a gente tem jogado. A galera gostou muito. A gente teve até um clipe essa semana que ficou viral do Flickr lá, do Flickr que deu a volta no mundo. Here I come. Oh, here I come. Oh. E muita gente chegando na live perguntando: Fer, cadê seu gear? Você trocou isso, você trocou aquilo? Eu tentando explicar que a gente está constantemente tentando evoluir a build. Então hoje eu vou trazer esse conteúdinho que eu prometi, falar um pouco sobre o que eu estou farmando, como é que eu transformei a build e qual que é o próximo passo para mim e como que vocês também podem dar o próximo passo para chegar daquela versão do guia e ir evoluindo ela devagar para acompanhar esse farm aqui. Tá? Então na íntegra aí no fundo aí vai ficar o videozinho que você viu, os clipezinhos do Exalt que eu farmei, só para você ver como é que funciona mais ou menos ele enquanto eu tô groselhando aqui, tá? Rapidinho, só para agradecer todo o carinho do pessoal que deixou os comentários no primeiro vídeo. Eu ainda não descobri o formato que eu vou querer fazer os vídeos, então tô tentando aprender, mas pelo visto parece que deu um pouco certo, a galera curtiu. Eu vou tentar fazendo, mas vai sempre deixando feedback para mim no comentário que o pessoal ajuda muito, tá? Então muito obrigado pra galera que comentou e curtiu o vídeo. E os subs novos que estão chegando aí, tá bom? Muito carinho. Tá, então o que eu tô fazendo? Certo? A gente criou aquela build do Monk com um DPS alto, tá? É uma build muito fácil de montar, com apenas um item único, que era o capacete. Eu sei que o pessoal teve um probleminha em comprar, parece que a gente meio que inflacionou o mercado do capacete, foi meio que uma zona, mas no geral uma build muito fácil de montar, tá? Só que, como todo bom jogo de dropar item, a gente quer dropar mais item. A gente quer farmar mais Exalt, a gente quer farmar mais Divine, a gente quer farmar mais item, a gente quer dar upgrade no nosso gear. Então, o ponto principal é, eu tô fazendo a transição da build para uma build de Magic Find, que é o famoso MF. Eu sou bem conhecido no PoE1 pela galerinha do Brasil em jogar bastante de MF no PoE1. Eu manjo bastante de Magic Find, tenho bastante experiência em jogar com isso, tá? Jogo há bastante tempo com MF e eu quero experimentar no PoE2 para ver o que vai acontecer. Para mim é um dos jeitos mais gostosos de farmar por causa da dopamina do drop. Por muito tempo foi um jeito extremamente eficiente de gerar currency, tá? Então é um gosto pessoal. Existem outras maneiras de fazer currency no PoE2. Eu diria até que a principal hoje em dia é matar boss, porque os boss estão dropando muito item hype, e esses itens estão muito caros porque a galera está conhecendo os itens, certo? Mas eu acho isso aqui muito divertido, o que você está vendo na tela. É o que eu mais gosto de fazer, é matar monstro e ouvir Tichin. Tá? Então, o que é o Magic Find? O Magic Find é um atributo num jogo RPG que vai aumentar a escala de loot que dropa dos monstros. Isso acontece de diversas maneiras. Tá? No PoE 2, ele é muito básico. Quando o monstro dropa um item, o seu modificador de raridade do personagem, tá, vai multiplicar o gerador de loot do mapa e do monstro. Então, o mapa tem um modificador de quantidade e raridade de loot que dropa. O monstro também tem essa quantidade de raridade de loot que dropa dele. Eles vão interagir juntos e multiplicar pela sua raridade. Tá? De forma simples de explicar, quando um item cai, o Jonathan explicou que no PoE 2 acontece a seguinte coisa. O item dropa, o jogo vai determinar entre 10 rolamentos, certo? Vão ter 10 cheques de rolamentos para determinar a raridade desse item. O que é a raridade? Se ele vai ser normal, mágico, raro, e se ele for raro, qual vai ser o tier dele? Vai ser tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 ou tier 5. Tá? Quanto maior esse tier do drop, maior o rolamento dos mods quando você identificar o item. Não significa que o item é permanentemente tier 5. Ele sempre vai vir coisa boa. Não. Significa que quando você identificar ele com o scroll, ele vai ter rolamentos altos. Se esses rolamentos vão ser bons, não dá para saber, tá? Então, por exemplo,
eu dropo o Quarterstaff Tier 5 de vez em quando, tem a chance de vir um staff super bom. Às vezes não vem nada. Às vezes vem stun, mana quando eu mato o inimigo e um monte de porcaria. Então jogo no chão e continuo. Tá? Esse rolamento também determina se o item vai ser único e qual a raridade do único que vai acontecer. Então são 10 cheques de raridade. Quanto maior a sua raridade, maior a sua chance de passar cada cheque. Se você atingir o último cheque, a sua chance de dropar um loot muito bom é muito alta. Tá? É lá no último cheque que você vai encontrar os Headhunters da vida. Entendeu? Então isso é um resumo bem rapidinho para não tentar dificultar muito a explicação. Como que a gente atinge o MF? O MF ele vem através de um único rolamento no PoE2 para o boneco, que é Rarity of Items Found. Tá? Você vai ver isso no meu gear daqui a pouquinho. Ele é apenas um status, que é raridade. A gente encontra em anel, em bota, em luva, em amuleto, em capacete, em peito. Tá? Não tem na arma e até onde eu percebi não tem no belt. Mas é um status muito comum. Tá? Tem no charm também. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E é assim que a gente staca. Certo? O penalty de fazer MF é que você acaba sacrificando alguns rolamentos do seu gear para você poder atingir esse status novo. A nossa sorte é a seguinte. No PoE2, por enquanto, existem poucos mods de dano no gear. Tá? E existem poucos mods que são muito importantes para você poder atingir um nível de poder alto no PoE. No PoE 1, por exemplo, em comparação, existem milhares de maneiras de você ficar aumentando o seu dano. Então você sacrificar isso para aumentar a quantidade e raridade de item que dropa era um sacrifício muito grande. Então você tinha que ter um personagem muito poderoso. Normalmente você atingia isso com uma arma extremamente forte. Que era a melhor arma do jogo. Era uma arma Mirror Tier. Tá? No PoE2 é bem mais simplificado. É bem mais fácil de incluir isso no seu gear. E também ele é híbrido no sentido que você pode ter um personagem com 80% de rarity muito fácil e um personagem com 300, 200% de rarity e ainda conseguir manter um poder altíssimo. Porque nada mais, nada menos depende desse rolamento no gear. Por exemplo, um capacete pode ter 30. O meu capacete tem 11 no momento. Então, é uma questão só de achar o loot e não muito sobre o sacrifício do slot. Tá? Eu vou explicar mais em detalhe quando eu começar a mostrar o gear para vocês. Mas a base é isso. Então, por exemplo, quando você pergunta para mim, Fear, por que você arrancou o capacete de Ignite? É porque eu coloquei um capacete com rarity para aumentar o meu MF. Meu capacete agora não dá mais o Ignite, tá? Eu perdi os bônus do Ignite, eu perdi dano, mas o meu capacete me dá quase 200 de life, 3 resistências diferentes, incluindo caos, e 30 de rarity. Que é exatamente o que eu estou procurando. Então, esse é um exemplo de como a gente vai fazer essa transição de um personagem que apenas dá dano para um personagem que farma e, especialmente, farma rápido. Tá? Não adianta você aumentar o seu rarity para dropar o dobro de loot, o seu personagem ficar uma merda e você fazer um mapa 1/3 da velocidade. Você diminuiu o seu loot. Tá? O interessante do cálculo é você dobrar o seu loot enquanto você não perde eficiência. Tá? Não adianta nada seu personagem ficar um cocô e você dropar mais loot. Se você não mata monstro, você não vai dropar loot. Entendeu? Então, o que eu tenho farmado com MF? Você viu nos clipes e você vai continuar vendo aí. Eu farmo muito Breach. Tá? No momento, a brecha. Porque spawna muito mob, tá? A nossa build com o Flicker foi feita para farmar Breach. Então, a gente acaba beneficiando demais da quantidade de monstro que spawna, da velocidade que a gente farma e do número de monstros raros que estão spawnando dentro do Breach. Eu vou entrar em mais detalhe também quando eu mostrar o Atlas, o porquê dos raros, tá? A nossa build é boa para fazer Breach, a nossa build é boa para fazer Expedition, a nossa build não é muito boa para fazer ritual, mas dá pra fazer e talvez eu tente fazer ritual. Por que não ritual, Fear? Se o Flicker é bom no ritual. Eu acho que no momento o círculo que fecha dentro do ritual é muito pequeno. E acaba ficando muito perigoso. Tá? E os monstros não spawnam tudo de uma vez. Dá pra fazer? Dá. É a melhor estratégia? Não. Tá? E loot do ritual,
embora esteja muito valioso, eu acho muito chato ter que ficar comprando coisa naquela tela do ritual. Especificamente para nossa build e para o nosso MF, tá? O MF não vai influenciar o que aparece na lojinha do ritual, ele só vai influenciar o que o monstro dropa. Beleza? Então, eu vou falar um pouquinho dos raros e do Atlas agora na telinha lá do Atlas. Mas antes, eu quero falar só um pouquinho sobre os mapas. Eu tenho farmado mapas T14 e T15, conforme eles dropam. Eu tento sempre deixar raro e eu tento sempre corromper, tá bom? Existem diversos modificadores de mapas que aumentam o loot. No geral, quanto mais difícil o mapa, maior a recompensa, tá? Mas essa regra nem sempre é obsoleta desse jeito. Mas o importante é sempre tentar buffar o seu mapa. Não adianta colocar mapinha branco e azul, que o loot não vai escalar apropriadamente, beleza? Outra coisa muito importante é o filtro, tá? Se você não sabe o que é o filtro, cola na live, bota exclamação filtro, a gente ensina você a instalar, tá bom? Talvez eu faça um videozinho sobre o filtro mais pra frente. Existem métodos de você editar o filtro. Por quê? Não adianta nada você encher a sua tela cheia de lixo para você ter que ficar 40 segundos olhando para a tela tentando decifrar que item é bom, que item que não é bom. Já coloca no filtrinho o que você está procurando, diminui o número de coisa que aparece na tela para você ir lá direto, pega o loot que você quer e vaza, entendeu? Uma coisa muito importante para quem gosta de farmar MF é ser eficiente e ser rápido, tá bom? Então é isso. Eu vou entrar em mais detalhe agora mostrando para vocês na telinha o que está acontecendo com o Gear, o que está acontecendo com o Atlas, tá? Vou mostrar umas dicas do que eu tenho feito para farmar mais rápido também, beleza? Vamos lá, turma. Então, ó, primeiro o Gear, tá? O que eu tenho feito de mudanças no boneco, o que eu estou pensando em fazer, tá? Qual que seria o próximo passo e como é que a gente chegou onde a gente está. Primeira coisa que você vai perceber é que eu não estou mais usando o capacete. Eu recebo essa pergunta direto na live. Fer, cadê o capacete de fogo? Eu tirei o capacete sacrificando o dano para poder começar a transição para Magic Find, como eu falei. Você vai perceber agora que a gente está focando nesse Increased Rarity of Items Found, tá? A gente está com 31% nessa peça. Como é que pega duas sockets? Tem que corromper com Valorb, tá? Isso é um outro sistema que a gente vai deixar para depois. O importante é, eu agora estou buscando peças boas de gear. Você pode ver que esse capacete é um capacete bom. Não é um capacete top da linha Best in Slot. É um capacete bom com Rarity, tá bom? Bastante life, bastante res, tá? Você vai ver que eu tenho Rarity também no amuleto. De novo, com life. Atributo é muito importante. Eu não quero essa base de Energy Shield. Eventualmente eu vou tentar trocar esse amuleto. A gente vai continuar fazendo upgrades constantemente, tá? E, infelizmente, eu não tô com Rarity nos rings ainda. Isso vai ser uma coisa que eu vou procurar comprar como o próximo passo. Eu vou dar uma diquinha por quê daqui a pouquinho. Tá? Eu não tô com Rarity no peito. A minha prioridade aqui foi sobrevivência e dano através dessas 3 pontas, mas eu quero sim trocar. Por isso que a gente vai atrás de farmar para poder comprar um item que atinge a sobrevivência e tem incluso nele o Rarity. Tá? A luva mais ou menos focada só em life e attack speed e capar nossas resistências. Vai ver que a gente está com a resistência muito boa. Tá? Cinto também, life e resistência para a gente ficar vivo. A gente está com Rarity na bota. A gente está com uma pedrinha de Rarity na bota. Uma bota muito boa, 35% de move speed, 134 de life, double res. Tá? Então, principalmente para MF, no momento, meu capa, 31, meu amuleto, 44. E tem também um charme. Tá? Eu tenho um charme aqui de Rarity, que aumenta meu Rarity em 20% quando eu mato um raro. Tá? Esse charme, ele se aplica assim que eu mato o raro, e essa Rarity é aplicada no raro que eu matei já, então eu ganho esse benefício. Tá? A única diferença aqui é que o charme tem que encher de novo, entendeu? Para poder procar. Então se eu mato um raro e depois eu mato outro raro logo em sequência, provavelmente eu só peguei o bônus no primeiro, porque não deu tempo de eu encher as cargas. Tá? Mas no geral eu tô com mais ou menos 105% de Rarity. Você consegue ver aqui, ó. A gente está com 85 do Gear, mais 20 quando proca, 105. Tá? O que eu percebi com o Rarity no momento? Com 105%, a gente está mais ou menos pegando o dobro para mais, tá? Do que um player normal sem Rarity.
eu vejo direto muito drop de Exalt. Tá? A galera fala muito que parece que é mais do que o dobro, quase o triplo de loot. O Harit está muito eficiente no jogo, entendeu? Tá valendo muito a pena fazer. Para quem gosta, é muito satisfatório, tá? Então é isso. Em questão de gear, para mim, o próximo upgrade que eu tô pensando é o seguinte. Tem esse cinto novo no jogo, ele é extremamente forte, tá? Ele vai fazer o rolamento dessa linha de 40% a 80%, então a gente vai tentar atingir 80% eventualmente com Divine, tá? O que ele faz? Ele aplica 80% dos rolamentos do anel de novo, tá? Então é 80% desse anel e 80% desse anel a mais, tá? Então é praticamente 1.6. A gente ganha um anel e meio a mais, entendeu? Para quem gosta de anel, uma delícia, tá? Por quê? Porque o anel é muito forte no jogo, tem rolamento muito forte e tem 2 rolamentos de Harit em anel. Tem um prefixo e um sufixo. A gente consegue pegar aí num anel bom 50, 55 de Harit. Quando você multiplica isso por 1.6, ou, perdão, 2.6 ou 1.8 por anel, a gente atinge uma Harit altíssima, tá? A gente vai conseguir pegar aí beira dos 300 com gear final, que é absurdo, tá? Como isso vai traduzir no jogo, eu ainda não sei, tá? A gente sabe que Harit pode ter uma perda porque ela começa a ter retornos mínimos quando você escala muito, lógico. A diferença de você ter 0 e 100 é gritante. Só que a diferença de você ter 300 ou 200 é muito pouca, entendeu? Então a gente vai ter que estudar isso um pouco sobre o jogo e ver como é que tá o retorno. Mas no geral é isso. Meu próximo passo vai ser equipar esse cinto com rings novos, tá? Eu também vou tentar aos poucos fazer um upgrade da luva, entendeu? A minha ideia é ter socket de Harit em tudo. Eu não precisar de socket para capar resistência, tá? Porque o Harit é muito escasso. Onde que você acha esse Soul Core? O jeito mais facinho é falar com a Alva, vendo o Currency Exchange, I want Soul Cores, é o Ascapa, tá? No momento ele é bem caro. Ele tá 76 exaltos por pedra, tá? Então boa sorte. É isso. Outra dica de farm que eu vou falar pro Gear pra vocês é a importância de você ter 35% de move speed, tá bom? No finalzinho do vídeo vai ter uma dica sobre o que eu tô fazendo com move speed usando o swap do shield, tá? Lá no finalzinho do vídeo eu vou ensinar. Você pode ver que eu tô swap no shield pra andar mais rápido, beleza? No Atlas, guys, Atlas eu tô usando o seguinte, a gente tá testando bastante farm diferente, tá? Eu de vez em quando dou uma mudada, eu falei do Breach, entendeu? A mistura que eu tô fazendo, o que eu acho mais importante no momento pra MF é o farm de monstro raro. A gente viu no primeiro patch que teve do Early Access, no primeiro, que eles buffaram o loot, eles falaram uma coisa muito específica, que era a recompensa, os modificadores de recompensa do monstro raro por modificador raro que ele tem, tá? Isso sempre foi uma mecânica do PoE 1, escalável, e agora está voltando para o PoE 2. Por isso que você vê eu farmando muito monstro raro. Então o que eu faço na Tri? Eu vou direto no genérico para aumentar nossa Quantity e nossa Rarity, tá? Para explicar a diferença entre Quantity e Rarity, eu sempre usei um exemplo na live que fez muito sucesso para a galera entender, que é o seguinte. A Quantity são quantos dados você leva dentro de um mapa para você poder rolar loot, tá? Quanto mais Quantity você tem, mais Rarity você tem. Quanto mais Quantity você tem, mais dados você tem, certo? Quanto mais Rarity você tem, maior a chance de você tirar 6 no dado. Deu para entender mais ou menos? Então, se você tem muito Rarity, para você sempre tirar 6 no dado, isso é ótimo. Mas você só tem um dado, tá? Se você tem 40 dados e a sua média é 3, imagina quantos 6 você vai tirar com 40 dados. Entendeu? Tenta ter esse visual na sua cabeça da diferença entre Quantity e Rarity. É sempre melhor dropar mais loot, tá? Do que dropar pouco loot e ter chance desse loot ser bom. Quanto mais você dropa, melhor, tá? Infelizmente, Quantity não é escalável mais, igual era no PoE 1. Não existe Gear que aumenta Quantity, que sempre foi o mais importante do MF do PoE 1. Então, aonde a gente encontrar pontos de Quantity alto, a gente sempre vai tentar pegar.
A gente pega ele, a gente pega modificadores de mapa. Então, por exemplo, o mapa, quando você rola ele com Exalt Regal, com Augmentation Regal, ele tem modificadores de Quantity e Rarity. Isso aqui vai multiplicar aquela Quantity, nem se for por um pouquinho, mas é o que está tendo por enquanto. Tá? A gente pega drop de mapa, para a gente poder sustentar o mapa. E a gente pega drops genéricos de Rarity, um pouquinho de Monster Pack. Isso aqui parece ser muito importante. Tá? São aumentos de drops diferentes dependendo da região. Eu estou testando um pouco. Mas o carro-chefe, tá? O que manda nesse farm é o seguinte. A gente está tendo 15% a mais de monstro raro no mapa, tá? Com mais 5, 20. E um dos raros é duplicado. Então a gente tem pelo menos um raro a mais no mapa. Tá? Garantido. E a bomba é esse aqui. Deadly Evolution. Monstros raros e únicos no seu mapa tem chance de vir com 1 ou 2 modificadores a mais. Tá? E isso é um multiplicador no loot que ele vai dropar. Por isso que você vê o farmando raro. Para mim, por enquanto, para MF, o ponto mais importante durante o meu teste. Tá? Como eu falei, eu estou usando o Breach para escalar o número de monstros. Aqui é um pouquinho mais de pack de monstro mágico. Não afeta muito a gente. E eu estou usando esse ponto de densidade para spawnar mais monstros. Tá? Eventualmente, eu acho que eu quero brincar um pouco com isso aqui. Tá? Ou até mesmo com esse aqui. Mas para isso a gente vai ter que ter um gear muito bom. E eu vou esperar um pouco o nerf do dano dos monstros, que está muito alto. Porque pra gente chegar nessa densidade, a gente tem que passar por esse ponto aqui que a gente toma mais dano. Então isso não é nada bom pra gente, tá? No estado do jogo. Saiu um patchzinho aí, falando que vai nerfar um pouco a densidade do Breach, porque estava aumentando muita dificuldade pro pessoal mais novato. Mas a gente tem outras opções. Eu vou testar o Breach de novo para ver como é que tá. Eu vou dar uma olhada no Expedition. O Expedition é muito gostosinho farmar com o Flicker, tá? O Delirium, pra mim, na minha opinião, tá uma porcaria. Evita o Delirium, por enquanto. E o Ritual eu já expliquei porque eu não gosto muito. Então a strat é essa, em volta dos monstros raros, abusando do modificador. Você vê aí que eu mato raro de vez em quando, que tem 7 mods, tá? O bicho é um Toguro. Mas dropa loot. Você tá vendo que eu já cheguei a dropar 3 exalt do mob, tá? Outra coisa que eu percebi, pra falar rapidinho, é a existência de modificadores que influenciam currency diretamente, tá? Uma coisa que eu percebo direto na live, eu queria ter alguns clipes para mostrar para vocês, é que eu quase sempre dropo o mesmo número de exalts do monstro que foi duplicado. Então se tem um monstro lá que foi duplicado, ele tem um clone. Se eu mato um e ele dropa 2 exalts, cara, 90% das vezes que eu mato o segundo, ele dropa os mesmos 2 exalts. Porque eu acho que os modificadores em conjunto estão bem consistentes. Tá? Não está tendo muita diferença entre eles. Deve ter algum modificador ou outro que influencia bastante esse drop de currency. Tá? Eu vou tentar pegar uns clips quando a gente falar isso no futuro. Então esse é o Atlas. O Gear, o filtro, a gente está usando o NeverSync, que você pode pegar na live. Eu vou deixar um linkzinho na descrição também, mas se você quiser aprender a editar, a gente faz isso de vez em quando na live, é o NeverSync, vai ter um link lá para você. Tá? Ele é bem básico, ele não esconde nada a princípio, para você não ter problema de perder o loot. E você tem que customizar ele um pouquinho para deixar ele do seu gostinho. Beleza? Agora para vocês a dica de Move Speed que eu tinha prometido. Vamos lá falar de outro conceito então também, que faz parte do farm. Quem estava na live essa semana ouviu eu falando um pouquinho sobre a teoria que eu tenho, ou pelo menos eu tinha, de transformar os pontos de arma na passiva em um set que eu podia usar para poder rushar o mapa com Move Speed, certo? Ou para lutear uma área grande depois de ter feito um breach muito grande, ou para atravessar um mapa de uma ponta para outra se um raro apareceu no mapa no finalzinho lá do outro lado. Resumindo, para qualquer coisa. Tudo que eu precisasse andar, eu poderia trocar de arma e andar mais rápido. Como é que funciona isso? No PoE, a gente ganha durante a campanha 24 pontos adicionais da Passive Tree. Se você colocar eles normalmente, eles agem como 24 pontos bônus. Mas eles também servem para você colocar ponto de arma. O que é isso? No PoE 2 a gente pode equipar 2 armas. A gente tem 2 sets de arma, o primário e o secundário. Eu já vou mostrar para vocês rapidinho. Quando você aloca um ponto no set,
você vai perceber que ele fica coloridinho. Tá vendo que ele tá vermelho? Em vez do amarelo. O vermelho significa que ele é do 7-1, certo? O verde significa que ele é do 7-2. Então como é que você faz isso? Você tem que ter o ponto aqui em cima disponível. Então se você já gastou todos os seus pontos do momento, você tem que dar um respec e tirar ponto. Então, por exemplo, eu tive que tirar 24 pontos. E depois, para distribuir os pontos, você clica na setinha. Então, se eu tiver 24 pontos aqui, e eu clicar na setinha, eu vou distribuir esses 24 pontos apenas para minha primeira arma. Eles só vão estar ativos enquanto a primeira arma estiver ativa. Aí eu posso clicar no segundo set e fazer a mesma coisa para a segunda arma, certo? Eu não consigo colocar 48 pontos numa arma só. Você tem 24 pontos que você pode usar universalmente, ou você pega esses 24 pontos e divide entre 2 kits, certo? Então o que eu fiz? Eu tirei 24 pontos da minha tree, cliquei no Weapon 7-1, que é o meu staff, a nossa arma principal, e tirando apenas pontos de dano, tá? Cuidado para não tirar atributo, porque eu não quero que quebre alguma peça de gear e eu fique desequipado e possa ter a chance de morrer no mapa. Eu não tirei atributo, eu tirei apenas pontos de dano. Então eu tirei o crítico, eu tirei o dano de gelo, você vai ver que tá vermelhinho. Eu tirei o dano básico aqui. Tudo que era flexível, ou seja, que eu preciso para dar dano apenas, eu tirei e coloquei como ponto de arma 1, certo? Aí o que eu fiz? Com o ponto de arma 2, você vai ver, quando eu trocar daqui a pouquinho, que todos os pontos de dano que estão vermelho vão sumir. E vai entrar em ação os pontos verdes. O que eu fiz com o ponto verde? Eu peguei tudo em Movement Speed, certo? Eu fui até os pontos da Ranger, peguei Move Speed, Move Speed, Move Speed, certo? Eu tenho Move Speed aqui, eu tenho um pouco de evasão aqui, só porque estava perto. Move Speed. Aqui a gente tem um ponto muito legal, que é Move Speed, e ele reduz o efeito de slow. Então, por exemplo, se o mapa tem uma curse que me dá slow, vai ter menos efeito. Então, por exemplo, o Temporal Chance que dá slow na gente, ele vai de 5 para 2%. Então eu fico mais rápido, certo? Tem Move Speed na trilha inteira. Então o que acontece? Como é que funciona? Você vai perceber que quando eu tô com o staff, eu tô com o dano. Quando eu troco de set, ele tira os pontos e ativa os que eu falei para você. Então agora eu tenho muito mais move speed, certo? Na prática funciona assim, ó. Eu tô com o staff jogando normal, certo? Eu troco de arma e eu ando muito mais rápido, guys. Não é pouca a diferença, tá? É muita diferença. O número pode ser pouco, entre 18 e 20% de move speed, mas é quase o dobro, entendeu? Então é assim que funciona esse conceito. Serve para lutear. Você vai ver eu jogando aí na live. Eu uso isso direto agora. Eu adorei usar isso aqui, tá? Muito bacana. Pessoal, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se faltou alguma informação, deixa pra mim no comentário a perguntinha. Eu vou fazer mais vídeos. O plano é soltar de 2 a 3 vídeos sobre a build por semana pra gente ir acompanhando, tá? Se rolar, por exemplo, vai ter um drop dos patch notes chegando aí pra gente. A gente dá uma analisada, traz o conteúdo pra vocês. Mas deixa aí, deixa o feedback pra gente, o que você tá achando da build, o que você tá achando do farm. Se você tem alguma pergunta, larga pra gente nos comentários, tá? Não esquece de deixar um subzinho, um like, que ajuda muito o canal. Se você pode, durante a semana, cola na Twitch, tá muito divertido, tá? E muito obrigado, galerinha. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê daqui a pouco. Valeu!